comunicação não violenta que trabalharemos amanhã. Um pouquinho. E nesta forma de análise do que seja necessidade no momento, fica muito mais fácil de eu me perceber. O que eu de fato preciso? Eu preciso mais informação. E eu não me coloquei a serviço de buscar essa informação. Então, era importante que eu pudesse ter questionado o que já sabiam sobre o valor e os critérios, limites de atendimento na defensoria. Se eu tivesse feito esta pergunta, ele já puxava o papel e me dizia: eu já tive no primeiro atendimento e me disseram essa informação. Ah, bom, então eu já teria outra postura. Então a minha necessidade de conhecimento não foi observada por mim para que eu pudesse questionar dele o que ele já sabe. E esse compartilhamento de situações faz com que a gente se perceba na mesma humanidade. Nem mais, nem menos. Somos todos iguais. Nas tristezas, nas arrogâncias, nas dores. Né? E existe uma tábua rasa que passa igualzinho para todos, que é a morte. E estamos todos sujeitos a doenças e a morte. E quando a gente se dá conta disso, a gente desce um degrauzinho e voltamos para a nossa humildade. E humildar-se não tem a ver com humilhação. Às vezes a gente confunde os termos. Humildar-se é reconhecer em si a vulnerabilidade, o desconforto, o não saber, o achar que pode. Então, quando a gente traz essa atenção amorosa nas nossas emoções, nós conseguimos com mais facilidade sair daquele embotamento e dar um passo na casa atrás. Vocês vão perceber no finalzinho que isso se trata de uma equação das emoções. E ela pode ser utilizada em casa, por qualquer de nós, em qualquer situação. E eu estou indo passo a passo, voltado ao atendimento ao cidadão. Mas pode ser usada com o marido, com o filho, com a esposa, com o chefe, né? E assim vai. Então podemos utilizar em vários momentos. O corpo é o nosso condutor das emoções e é por essa razão que nós precisamos encontrar em nós uma forma de entender o nosso corpo. Quando a gente consegue se perceber na respiração, no excesso ou na falta de sono, no excesso ou na falta de fome, nós vamos estar encontrando um caminho para descobrir os nossos sentimentos. Então, não é à toa que se difunde cada vez mais a meditação. É um movimento exigente, porque não estamos acostumados no nosso ocidental trabalhar desta forma conosco. Mas é extremamente feliz aquele que consegue dar esse passo. Embora eu já tenha tentado, continuo na busca. Então, eu sei que para todos nós, estar nessa atenção crítica faz com que a gente apenas se julgue, né? E os sentimentos nossos ou estarão do passado e a nossa qualidade da ação vai ser ou lutar ou fugir. No meu caso, eu fui para a luta, montei no porco, né? E não é do meu temperamento. É interessante porque nós vamos falar sobre temperamento daqui a pouquinho, e não é do meu temperamento. Mas eu talvez naquele dia estivesse mais disponível para descobrir em mim alguém que está ali e que vem e que eu não me orgulho tanto. E somos assim. O bom é que a gente pode olhar para isso e perceber se estamos ocupados com o futuro, e aí estaremos numa pré-ocupação e estaremos paralisados. Quando a gente tem ansiedade, que é o excesso de preocupação com o futuro, nós paralisamos. Deveria ser o contrário. Deveríamos estar prontos para a ação, mas a
porque o nosso pensamento não dá conta de digerir tudo isso. Quando nós vamos trabalhar emoções, era comum ou é comum que nas nossas famílias nós entendêssemos como pessoa calma, tranquila, sempre bem, e vai a mão assim, né? Sempre assim, sempre igual. Aí eu mostro para vocês esse eletrocardiograma, e o que significa? Então, quer dizer que um ser vivo tem as 4 estações dentro do mesmo dia? Inverno, verão, primavera, inverno. E primavera e outono e volta para o inverno. Porque se nós olharmos para nós como um ser pertencente à natureza que somos, vamos ter em nós as 4 estações. E pode ser no mesmo dia. No mesmo dia eu posso estar tranquilo, daqui a pouco ir para uma irritação, de repente eu me apaziguo e daqui a pouco eu não sei o quê. E isso é estar vivo. Isso é viver. Quem está assim já não está mais. E eu aprendi, e aí eu trago mais uma experiência minha, compartilho com vocês, que o silêncio não é a melhor opção. E eu vou explicar por quê. Quando eu trago para vocês algo pessoal, podem ter certeza que eu já resolvi em mim. Quando eu era pequena, os meus pais brigavam muito. Mas pensa nos pais brigando. Não é à toa que eu estou nesse programa. Porque cada oficina eu curo a mim mesma. Quando eles brigavam, a primeira coisa que eu pensava e desejava era: mas por que não ficam quietos? Por que a mãe fala tanto? Por que a minha mãe fala tanto? Mas fica quieta, era o que eu pensava. E eu cresci achando que o silêncio era a 8ª maravilha do mundo. E que se eu não falasse, seria assim, ó, show de bola para a harmonia. A harmonia conjugal estava no silêncio. Só que não. Com o passar do tempo, pelo meu temperamento, eu fui observando que não era por aí. E o silêncio é muito utilizado na violência doméstica. Porque nós nos permitimos algumas violências e por medos que temos, não falamos o que sentimos. Então, o que há de ter em nós é um equilíbrio tão desejável. Nem falar demais, nem falar de menos. Não achar que o silêncio vai ser a tábua de salvação. Há situações em que silenciar é uma bênção. No entanto, se tu tomar o silêncio como regra, vai desenvolver uma doença. Certamente. Porque aquilo que não é dito vai para algum lugar. E nós precisamos saber que isso uma hora vai estourar. Então, para que a gente possa ter uma linha condutora de identificação com o outro nessa percepção, trazendo um atendimento assertivo, que é para a defensoria o quê? Não julgar. Nós, defensores, precisamos ter para nós que o não julgamento nos ajuda na humanidade. Se vem uma pessoa que tem 5 filhos, cada filho com um pai, qual é o pensamento? Também, né? Cada filho com um pai. Só que já pensou, já julgou, já... Ou a questão do crime é bastante exigente para nós. Mas também, né? Foi estuprar, foi não sei o quê, foi... O pensamento que a gente faz de julgamento é muito rápido em nós.
nós estamos por uma educação que recebemos da vida, do estilo de vida, da forma que foi, do jeito que foi, acomodando informações que talvez possam hoje receber um novo olhar. Um novo olhar para não julgar, para facilitar a conexão. Porque uma das coisas que me impedem de eu me conectar com o outro é o julgamento precipitado. Se eu não julgar, eu consigo olhar para a necessidade daquela pessoa. E todas as necessidades são comuns. Necessidade de alimentação, necessidade de sono, necessidade de banho, várias delas. No direito das famílias, existem 3 necessidades fundamentais que, em regra, não estão presentes. Quais são? Primeira delas, necessidade de apoio. Quando chega uma mãe pedindo alimentos, ela não vem buscar o dinheiro. Ela vem me dizer que se ela não tem o dinheiro, ela não pode cuidar, mas na verdade não é isso. Se ela tivesse apoio, quem leva, quem busca, quem cuida, ela não precisava estar ali. Então, quando esta necessidade de apoio não vem, ela vai ficar irritada, ela vai ter tristeza, ela vai desencadear nela alguma insatisfação e ela vai chegar aos berros na defensoria. A mesma coisa quando vem um pai que me diz: eu não consigo conviver com meu filho. Quando isso vem, ele me diz que tem uma necessidade de reconhecimento que não está sendo atendida. Reconheçam, me deem o meu lugar, me deixem eu pertencer. Não é isso? Então a gente já parte, ao invés de julgar: ah, é? Quer conviver agora? Quantos anos não vê? A postura que a gente tem muda quando a gente olha para essa necessidade, né? Então, a gente pode saber que não julgando, a gente não vai estar perseguindo, porque a gente toma esses papéis de perseguidor, de vítima ou de salvador. E a capa de salvador para defensor é uma coisa maravilhosa, porque a gente se acha, né? Bota a capa de salvador, pode achar que eu resolvo. E não consegue resolver. Né? Mal dá conta das coisas de casa. E vai ter que ser super defensor. Então, quando a gente se dá conta que a gente fica nesses 3 papéis, que são como um ciclo, o de salvador, perseguidor e vítima, e a gente tem isso no direito das famílias. Quando tem um perseguidor, tem uma vítima. Quando tem uma vítima, chega alguém para salvar. E esses 3 papéis não são bons para nós, nenhum deles. Nós precisamos nos afastar desses papéis e, quem sabe, propiciar esse conhecimento para a pessoa, para que ela se dê conta e que ela também não precisa ser a mãe salvadora. Existe um livro que é sobre a maternidade, que eu estou sem o nome dele agora, mas eu vou conseguir, em que faz toda uma leitura sobre o conceito de maternidade e como que a sociedade impõe, de certa forma, a maternidade. Tem mulheres, e isso é um mito, né? Tem mulheres que não nasceram para ser mães, mas que acabam desempenhando este papel porque foi, porque aconteceu, porque não planejou, porque. No entanto, ser mãe não quer dizer que vai ser sacrifício, e o sacrifício da própria vida para salvaguardar a vida do outro, porque daí eu vou me afundar junto. Há situações de mães que são mães de dependentes químicos, que são mães de jovens com algum tipo de transtorno e que estão extremamente frustradas pela maternidade. Existem milhares de mães que no início, logo depois do parto, dão graças a Deus de ter na janela as redes de proteção. Porque tu passar dia e noite, noite e dia, 3 meses, 4 meses, né? Amamentando, botando a rotar, bota pra dormir. É um negócio que
faz com que a gente se sinta, meu Deus do céu, será que é isso que eu quero para mim? Então, há um mito com relação à maternidade que a gente exige do nosso assistido. Foi mãe que cuide. Às vezes, essa mãe não tem condições. E nós estamos exigindo além daquilo que ela pode dar. E nós exigimos de nós também. E tudo depende da criação, da formação, de como que isso é. Mas é importante que a gente saiba desses mitos. Mitos de família. O mito da maternidade. Aliás, eu estou no YouTube. Agora é autopropaganda, da Defensoria. Tá, mitos de família, Defensoria do Rio Grande do Sul. Então tem lá videozinhos que vocês podem partir de exemplos para vocês fazerem os vídeos da Defensoria daqui. Mitos sobre os 30%, mitos sobre abandono do lar, mitos sobre... Tem várias coisinhas que vocês podem utilizar para fazerem depois para vocês. A nossa natureza de ser humano é de ser um animal. Nós somos do reino animal, pertencentes a uma natureza maior, a um todo maior, que é o nosso universo. E o nosso comum é que os nossos bichos estejam acomodados. Mas muitas vezes a gente quer estar no topo da pirâmide. E os nossos bichos tudo solto por aí. Quando eu fiz essa nova slide, a minha assessora se incomodou muito com o porco. Ela disse, eu não tenho um porco em mim. E eu olhei para ela, tu quer um espelho? Porque a gente tem sim, a gente tem a cobra, a gente tem o porco, a gente tem a ameba, a gente tem um monte de coisa. Como acomodar os bichos, que é outro caminho. Então, quando a gente tem essa natureza múltipla, é importante que a gente possa dar conta para começar a significar os nossos sentimentos e olhar para os sentimentos dos outros. Através dessa investigação amorosa comigo, no momento do atendimento, como eu me percebo? Quais são as minhas necessidades enquanto servidor, estagiário, defensor, que não foram atendidas para eu estar pensando ou agindo assim? Como eu lido ao receber alguém que também tem suas necessidades não atendidas? Então, esta mãe que chega sobrecarregada, este pai que se sente excluído, como que a gente vai acomodar, fazer eles darem um significado para isso? E nós precisamos estar bem. Quando nós não estamos bem, o nosso atendimento não é bom. E é por essa razão que nós trazemos para os instrutores de oficina o olhar da psicologia. Porque a nossa oficina será tão boa quanto eu estiver. Isso significa que quando eu estou bem, eu faço uma boa petição, eu rendo melhor. E quando eu não estou bem, a minha oficina pode não sair do jeito que eu imaginava, mas está tudo certo. Não tem certo e não tem errado. Saiu como saiu. Eu já devo ter feito umas 170, não tenho mais a conta, eu parei de contar. E não tem nenhuma igual a outra. Nenhuma. Se eu disser que eu fiz uma igual a outra, não tem. Porque eu sou uma a cada oficina. Nós somos um ser em constante movimento, em constante mutação, e a gente chama isso de eucaleidoscópio. Eu próprio. O eu próprio está sempre em busca do autocuidado, do conhecimento, de como agir para melhorar a minha qualidade de vida e a do meu assistido. Já o si mesmo é aquele que o nome diz, em si mesmado. Sempre a mesma coisa, sempre tudo igual, sempre do mesmo jeito. Então, é bom que a gente consiga estar no si próprio, né? Para que nós olhemos as nossas necessidades e dar esse significado, né? Para ver se o nosso vínculo com o assistido foi positivo ou não. E no meu caso, botei a sandália da humildade.
Mas, aliás, nem a sandália, botei os pés no chão já, né? Porque eu me percebi extremamente vulnerável e não estava lidando bem com as minhas questões. Realmente eu estava com uma situação pendente em casa e só fui me dar conta depois que aconteceu todo aquele atendimento. Então, a gente não veste uma armadura para as nossas emoções e vai atender o público. Porque as nossas emoções, elas vão sair pelo onde ela tiver um espacinho. Aquelas armaduras, imaginem aqueles que, né, antigamente usavam aquele carro. Onde tiver um espacinho vai sair uma fumacinha de nós. É impossível a gente não trazer tudo isso. E para que eu vou dar significado para tudo isso? Para que eu vá para a ação com qualidade. Para eu ir para a ação com consciência. Né? Estou cuidando de mim? Ah, Patrícia, mas o negócio é o seguinte, essa história aí dá muito trabalho. Essa equação das emoções é uma servição só. E é. Mas agir com consciência dá trabalho. Mas se eu não tiver ela, vai ser pior. Vai dar mais trabalho ainda. Então é bom para mim que, já que o acontecimento vai sair, né, o atendimento vai sair de qualquer forma, que ele possa sair o mais humanizado possível, cuidando de quem primeiro? Então, o convite para o facilitador é de autocuidado, é de amor, é de compaixão consigo, é de amorosidade consigo, é de estar em paz na medida do possível, de se fazer feliz durante a caminhada, porque não existe caminho pronto. Nós vamos criar uma nova forma. Então, não dá para esperar o momento certo e maravilhoso para agir, porque ele não virá. Ainda mais nas condições da defensoria. Eu vou esperar que eu tenha um auditório maravilhoso. Não vai ter. Eu vou esperar que a cadeira que eu ofereça para o meu assistido seja chique. Não vai ter. Eu vou esperar o quadro para eu poder fazer aquilo que a Patrícia diz. Não vai ter. Então, nós precisamos de equipe com criatividade para fazermos o que for possível para nós. Percebem? E lá no Rio Grande do Sul tem uma cidade que se chama Giruá. Em Giruá, o defensor faz as oficinas desde 2017. Começou junto comigo. E ele faz no salão paroquial da igreja. É o lugar que ele pode fazer, porque a defensoria não tem um ambiente. E ele achou. Hoje ele tem convênio com o CRAS, e as psicólogas do CRAS acompanham as oficinas e já dão o encaminhamento para atendimento psicológico para quem precisar. Então, por meio de convênios, nós conseguimos muito avançar nesse nosso atendimento. Então, o que é possível para mim entregar para os assistidos? Né? E é bom que eu fique me comparando com os colegas. Ah, mas a fulana tem assim o perfil para atendimento. Isso é com ela. É só ela que sabe fazer. Não, né? Eu vou atender também. Do meu jeito. Porque o nosso trabalho é essencialmente atendimento ao cidadão. O MP já não quis atender. O MP está fechando as portas do civil. O MP está perdendo campo na família. E eu falo isso com propriedade, porque o meu marido é promotor. Há uma grande preocupação, porque o Ministério Público fechou as portas ao atendimento e se enclausurou. Quem fecha as portas para o atendimento perde espaço de trabalho. Nós só existimos porque temos assistidos. Existimos para eles. Isso é muito sério. E como vamos oferecer essa excelência? Nós estando bem. Se nós estivermos bem, nós vamos dar o melhor de nós. E está tudo certo, da forma como for. E por fim vem o nosso reconhecimento, para ver como foi esse nosso atendimento.
a nível do pensar, do sentir e do agir. O que eu fiz? Fiquei satisfeito comigo? Vamos combinar que 80% dos casos a gente fica feliz, porque a gente dá o nosso melhor. Eu não posso pegar esse exemplo ruim que aconteceu comigo e deixar ele como sendo o norte. Eu errei uma vez, mas na maioria eu acerto. E é assim que as equipes funcionam. Às vezes a gente vai falhar, mas aí o outro nos ajuda a levantar. Então, atender as minhas necessidades e as dos outros não é usar essa capa, como a gente já falou. Não precisa ser herói, basta você se importar, né? E isso é atendimento humanizado. Esta é a fórmula da felicidade possível, criada pela psicanalista Christiane Ganzo, pela psicóloga Denise Aerts, que trabalham em equipe com esses livros que eu trouxe, da Felicidade Possível e do Eu Caleidoscópio, para compartilhar com vocês o como que a gente pode celebrar na nossa vida a felicidade possível, sem fazer a felicidade idealizada. Quando a gente está indo para uma emoção que nos leva à atenção crítica, a gente volta a uma casa. E a gente volta a uma casa para ver como que está o nosso funcionamento emocional. E assim eu volto em diagonal. Eu vou no desejar, no perceber, no significar, no agir. E se der algum problema, por exemplo, um trauma, eu fui atender um assistido, mas eu já vivi aquilo que o assistido viveu e eu travei. Eu volto uma casa, que eu volto para a emoção, me percebo, compreendo o que aquilo disparou em mim e aí eu vou tentar significar. Eu volto uma casinha. Então eu volto sempre em diagonal. A ideia é que a gente aprenda como se fosse numa sapata, naquelas amarelinhas que a gente pulava como criança. Que a felicidade possível, ela não é idealizada. E que não haverá felicidade plena no nosso trabalho. Assim como não haverá felicidade plena na nossa vida. Assim como não haverá felicidade plena enquanto formos seres em evolução. Porque somos seres em evolução permanente. E a nossa felicidade não depende do outro. Quem acha que o outro vai me fazer feliz é um passo para a frustração. A frustração anda de mão dada com a idealização. Pois não. A mediação é algo que você usar a empatia, de maneira geral. É isso? Porque você vai mediar. Porque assim, de maneira geral, você vai fazer, mas você vai ter que sempre se colocar no lado dos dois. No lugar das pessoas que estiverem lá. Você vai ter que fazer a parte de o que aquilo dali gerou para poder tentar solucionar primeiro em você ou naquela situação, para depois daí você começar a ter os sentimentos e partir para a ação. Depende. Não é tem que e nem sempre. Nós, com essa formação, não temos habilidade para mediar. Essa formação é para atendimento coletivo de educação em direitos. Não estamos trabalhando com mediação aqui. Estamos trabalhando com sensibilização do assistido. Alguém que conhece o professor Juan Vezula? Vezula me deu. Patrícia, tu quer? Então tá, é isso. O que ele quis dizer para mim quanto à oficina? Sim, a oficina é pré-mediação. Porque quando eu fiz a formação com ele disse, sim, a tua oficina é pré-mediação. Nós não vamos achar a saída para o casal em conflito. Falando de mediação agora. Digamos que tu esteja numa formação de mediação, que não é o caso. O mediador não acha saída. Quem é que acha saída? Os medianos.
O mediador faz a ponte para o restabelecimento do diálogo e a construção do resultado é feita exclusivamente pelo cidadão. Nós não temos que. Nós nos oferecemos a serviço com ferramentas adequadas para negociação e diálogo, e o cidadão se empodera a tal ponto que ele se emancipa em um próximo conflito que ele tiver. Ele se emancipa e talvez ele próprio nem precise recorrer ao Estado, seja onde for. Pode responder? Alguma outra questão? Nesta fórmula, nós observamos o que é bom para mim. É bom para mim eu atender até não querer mais, me esgaçar e chegar esgualepada em casa. Esgualepada a gente usa lá no Rio Grande do Sul, tá? Esgualepada. Aí chega em casa, tem o terceiro turno. É os filhos querendo não sei o quê, é o marido, claro, na janta, lógico, né? A gente não dá conta. A gente não consegue. É bom para mim? Não, não é bom. Às vezes eu vou precisar de uma estratégia de guerra e paz, para ter a paz. Estabelecer os dias de oficina. Eu fazia 4 oficinas por semana. Eu vivia esgotada, gente. Porque a oficina dura 3 horas, mais ou menos. Mas pensa numa pessoa esgotada. Chegava em casa e não tinha ânimo. Hoje eu faço 2 oficinas, uma no turno da manhã, outra no turno da tarde, e todos os expedientes das mediações passam por mim. Então, além dos cursos que eu ofereço e que eu faço, agora eu consigo me organizar. Mais ou menos. Às vezes eu estou esgotada ainda, né? Mas a gente vai, não é bom para mim. Então, essa fórmula, ela pode ajudar o instrutor, o mediador, o conciliador para autocuidado. Então, esse movimento de trazer essas informações é para autocuidado. Tudo bem até aqui? Faz sentido que a gente se cuide para cuidar do outro? Então, foi por essa razão que nós fizemos esse trabalho. Pois bem, bora trabalhar mais um pouquinho? Nós vamos fazer uma dinâmica rapidamente e eu pensei ela para 50 pessoas. Mas está tudo bem que a gente tenha um pouco mais. O que é essa dinâmica do atendimento? Para que serve? Ela serve para vir em nós um observador. O que faz o observador? O observador observa. E o que o observador vai observar neste atendimento? Nós vamos simular em grupos de 3 o atendimento, sentadinhos. Como faremos? 2 na frente, 1 atrás observa. 2 na frente, 1 atrás observa. 2 na frente, 1 atrás observa. E depois a gente troca as funções. Vamos de novo? Nós vamos simular um atendimento. Se quiserem sentar todos na lateral, não tem problema. Não precisamos ficar em pé, é para fazer sentados mesmo. Eu preciso um que faça o papel de defensor, um que faça o papel de assistido e um observador. E nós vamos trocar os papéis. Vocês acham que isso é possível para o grupo? Está muito exigente? É possível para o grupo? Conseguem? Para quê? Qual é o objetivo dessa dinâmica? É que nós possamos nos colocar a serviço da observação. Porque o instrutor é observador. Ele precisa sentir o que está acontecendo e manter a atenção do grupo. Então, o observador começa a expandir o seu conhecimento, o seu olhar, a sua consciência nos momentos de observação. Se vocês toparem a dinâmica, vai ser bem bacana, eu prometo. Então, nós vamos fazer 3 rodadas. Cada rodada vai ter 3 minutos. Um vai ser o observador, o outro vai ser o defensor e o outro vai ser o assistido.
o assunto que vocês quiserem. Se quiser família, melhor, porque a gente está trabalhando família. E nós vamos ficar 3 minutos e eu vou utilizar... Cadê o meu sino aqui? Aqui. O pi. Então, os dois da frente. Eu vou terminar de dar as informações ainda. Isso. Vocês têm papel e caneta aí? Quem não tem? Matiene. Maitene, perdão. Quem não tem, a Maitene vai entregar. Anotem quem tem no papel. Vocês vão anotar a função do observador. O observador vai observar, primeiro, conteúdo. Anotaram? Primeira observação, conteúdo. Abram um parênteses. Como o conteúdo foi trazido ou explorado. Vamos de novo. O papel do observador é 3 itens. O primeiro item da observação diz respeito ao conteúdo. Dentro do conteúdo, o observador vai ver como o conteúdo foi trazido e como o conteúdo foi explorado. Tudo bem até aqui? Posso passar para o próximo? Próximo passo do observador diz respeito à interação. Item 2, então, interação. Abre parênteses. O que é interação? Escuta, empatia, olhar nos olhos, ajudar com perguntas de esclarecimento. Vou repetir. Segunda coisa que o observador vai fazer é observar a interação dessa dinâmica de atendimento. Entre parênteses, escuta, empatia, olhar nos olhos, ajudar com perguntas de esclarecimento. Posso ir para o 3? Item 3, método. Qual o método usado para o atendimento? Abre parênteses. Quais os passos foram seguidos? Se teve um planejamento. Fecha parênteses. Vamos de novo. O terceiro item a ser observado é o método. Quais os passos foram seguidos e se teve um planejamento. Todos pegaram? Vamos de novo. Dinâmica do atendimento. Vamos fazer em grupos de 3. Os 2 da frente e um de trás. O primeiro de trás vai ser o observador. Os 2 da frente vão ser ou defensor ou assistido. Os 3 vão passar pelo mesmo movimento. Vai trocar de posição. Quem foi assistido vai ser defensor, quem foi defensor vai ser o observador. Quais os itens que o observador precisa observar? Primeiro, conteúdo. No conteúdo, observar como o conteúdo foi trazido, como foi explorado. Dois, a interação. Se houve escuta, se houve empatia, se houve olho no olho, se houve perguntas de ajuda e esclarecimento. E 3, o método. Quais passos foram seguidos e se teve um planejamento? Talvez seja exigente, porque a gente nunca fez um atendimento assim. Então nós vamos nos treinar, tá bem? E é para sair do jeito que sair. Primeira orientação, não há julgar. Vou tocar o PIN para a gente contar 3 minutos para trocarmos de posição. Então, vão ser 9 minutos essa dinâmica.
Bom, eu pensei que dava para ser 2 na frente, 1 atrás. 2 na frente, 1 atrás. Como queiram. Conseguem formar os grupos? 2 na frente, 1 atrás, observa. Pode ser 2 observadores. Eu vou dar 2 minutos para a organização. Valeu! Atenção, podemos começar o exercício? Tem algum grupo precisando de mais um integrante? Tem uma pessoa sem grupo aqui. Temos uma pessoa sem grupo. Pode ser de 4, não tem problema. Tá bom? Pode ser de 4. Vai ser meio que uma simulação de uma conversa entre o assistido e o professor. Uma simulação. Para que o observador colete essas informações que você queria. Depois eu vou pedir para 3 observadores falarem em público o que observaram. Bora começar? Posso tocar o pin? 3 minutos.
Trocando de função. Trocando de função. Começando um novo trio.
E eu pedi ajuda da Maitene. Ela escolheu 3 grupos. Os 3 grupos que a Maitene escolheu, eu quero pedir a fala do assistido e a fala do observador. Então, vai haver, pela escolha da Maitene, 3 falas no total. Do observador, com cada item, conforme o comando inicial, e 3 falas de quem foi atendido, dizendo como se sentiu. Combinado? Então, Maitene. Assim, muito bem, refere ao senhor, emocionalmente, e processo fora. Eu observei que ela procurou estar olhando ele nos olhos para compreender o que ele estava passando. Fez perguntas parecidas assim. Depois, na situação de colocar no lugar da outra pessoa, se de fato tratava de algo que ele acreditava ser daquela forma, ou se realmente ele tinha de fato se posto no lugar da pessoa e compreender de uma outra forma. Eu achei isso bem interessante. Você já tinha sido observadora em algum momento? Prestando atenção naquilo que está falando, das suas necessidades, vamos dizer assim. Próximo grupo. Percebi que realmente foi bem explorado o conteúdo. O problema que era o problema de regulamentação de visita, mas de assistência, ou desconfiança assim, de abuso, qualquer coisa era grave. Mas foi bem explorado pelo defensor. Houve esse cuidado de um atendimento mais amoroso, deixou a pessoa à vontade, ela fez algumas colocações e só estando bem tranquila para que aquilo acontecesse. E houve os olhos nos olhos, claro, perguntas que ajudaram a fluir. Acredito que houve da parte do defensor um planejamento na condução do atendimento. Vocês conseguiram ouvir? Mais ou menos? Sim, mais ou menos. A minha pergunta agora para a observadora é: você já havia estado no lugar de observadora antes? É que nós fizemos para cada um caso diferente. Mas sim,
eu vou perguntar de novo. Alguma vez você já tinha, não nesse trabalho, feito o papel de observadora? Interessante, porque é um olhar diferente, né? Que normalmente no dia a dia, a gente nem para muito, vai no automático e fica fazendo, né? Esse cuidado de observar como está sendo, colocar a pergunta e a parte desse puntal, isso a gente faz muito pensando, né? Agora eu assisti. Na posição de assistido, eu me coloquei na posição de mãe de uma criança que tinha a regulamentação de visita, mas que eu, como mãe, não me sinto confortável com o comportamento da criança quando volta para casa. E tentei viabilizar uma regulamentação de visita, porém com assistência assistida. Com relação ao atendimento, eu achei que tanto o observador como o defensor, no caso, o profissional, elaboraram perguntas de forma que elucidaram todas as minhas dúvidas. Me senti satisfeita. Obrigada. Esse grupo vai bem. Então, para o próximo grupo, a mesma coisa. Um vai falar sobre a observação e o outro vai falar sobre como foi ser assistido. Bom, como observadora, eu vi que o problema foi trazido um problema com relação ao familiar. A defensora fez várias perguntas, tentando esclarecer, tentando trazer subsídios para ver se teria condições que houvesse alguma conciliação ou se realmente era caso já de ajuizar alguma ação. O conteúdo que foi trazido Como observou que foi trazido o conteúdo? Como tu observasse que foi trazido o conteúdo? A pessoa chegou gritando, a pessoa estava irritada, conseguiu dizer o que ela precisava. A pessoa chegou bem nervosa, com várias dúvidas, e as dúvidas foram esclarecidas e foi questionado, abordado bem o assunto e explicado. Quanto à interação? Houve interação, o olho no olho, o interesse, foi explorado também isso, foi bem abordado. Teve, à medida que a parte o assistido ia se colocando e trazendo seu problema, o defensor ia fazendo umas intercorrências, interferências para melhor conduzir o atendimento. Como esse olhar de observadora, você já tinha se colocado nessa posição alguma vez? Bom, eu já trabalhei na comarca de Limoeiro, na comarca do interior, e nós trabalhávamos, eu e Giovana, numa sala super apertadinha, então a gente fazia muito esse papel de observadora uma na outra. O assistido, quem foi o assistido? O caso que eu trouxe, que simulei no caso, foi um divórcio, onde a parte estava muito nervosa, ela tinha 2 filhos e, com relação aos bens, tinha construído um imóvel no terreno da sogra, então ela estava totalmente atordoada com a situação, até porque o ex-companheiro não estava pagando os alimentos. De início, como eu estava muito nervosa, eu me senti acolhida, porque todas as dúvidas a defensora foi sanando no atendimento e aí eu fui percebendo que as coisas realmente iam se alinhar. É rapidinho. A ideia era que a gente se colocasse no papel do assistido e no papel do observador, porque são coisas que não são comuns para nós.
Vocês acham que esse exercício pode ajudar vocês para o trabalho de vocês? Porque, assim, no meu caso, eu fiquei exatamente com duas defensoras, né? E eu percebi a dificuldade das duas se colocarem no lugar de assistido. Então, eu percebi, nesse ponto, eu percebi que para eles é mais complicado. A gente que é estagiário, a gente tem uma visão de um contato mais próximo, então a gente tem essa facilidade, tanto de formular um caso, como da observação, tudo mais. Eles já são mais fáceis da praticidade, de tentar solucionar o caso, mas de se colocar na situação já é mais complicado para eles. É a observação. Vamos ver o que o doutor lá atrás vai querer contribuir. É sobre a questão é sobre o atendimento do defensor. Né? E realmente a gente trabalha no interior, a gente tem muitos problemas que chegam em conflitos. E muitas vezes a gente quer fazer o assistente entender a situação política ou fática e às vezes ele não entende. Então a gente quer que eu faço. Vamos tentar resolver esse problema, você tem que ter paciência, tranquilidade e respeito, porque a gente estamos para isso e você também vai fazer os acuidados. Mas depende da sua situação, do seu problema, que às vezes chega gente lá chorando, chega gente gritando, chega gente que a gente tem até aula de psicologia que a gente não tem, né? E tudo isso acarreta no atendimento a gente, como defensor. É isso que eu quero explicar, porque a situação do interior, às vezes, não é como da capital, cada um tem sua área. E a gente, no interior, a gente vai conseguir ter tudo. Só isso que eu quero agradecer e mostrar mais. Obrigada, colega. Vocês podem ouvir o que o colega falou sem estar ao lado dele? Conseguiram? Sim. Então o colega traz que no interior as pessoas podem ser um pouco diferentes e que o defensor do interior pode se sentir mais sozinho, pode ser, no atendimento. E isso é comum para nós lá no Rio Grande do Sul também. Quando a gente faz clínica geral, a gente chama, né? Clínica geral. Vem de tudo, vem do estrupiado ao, né? Chega ao todo. Então isso é muito comum e o exercício é para a gente se colocar no lugar do assistido e no lugar do observador, porque de defensor a gente sabe como é que é. Né? Então a proposta é a gente se trabalhar para que a gente possa não sentir o que o assistido sente. Cognitivamente tentar ver como que é para ele isso. A empatia não pode ser total, porque jamais conseguiremos estar no lugar do outro. O exercício do defensor, do estagiário, do servidor, é uma empatia cognitiva. Cognitivamente, eu posso me colocar no seu lugar, mas eu não devo entrar na emoção dele, porque se eu entrar na emoção dele, eu não vou poder ajudar. Então, a proposta de autocuidado é justamente essa: oferecer um momento de lucidez para que eles saiam do transe. O transe é quando o assistido chega extremamente irritado, extremamente desconfortável, está muito tempo aqui nessa fila de espera, não estão me atendendo do jeito que eu queria, para que ele possa se sentir acolhido e sair do transe, né? Que a gente chama isso. E esse atendimento da oficina, por ser coletivo, faz com que se escute que o problema do outro pode não ser tão menos grave, né? Ou mais grave que o meu. A gente consegue, por ser adulto, aprender
aprender olhando e observando o outro. Dentro das oficinas, há uma consciência maior que o grupo cria de ver, puxa vida, minha situação não é tão ruim assim. Diversas vezes saíram assistidos da oficina que não marcaram nem conciliação, nem mediação, nem nada. Foram para casa, pensaram e resolveram suas questões só pela oficina. Então, isso também foi avaliado. Uma grande parcela das pessoas só precisava de estar num ambiente de escuta, aonde visse questões jurídicas, percebesse essa oferta de assistência ao conhecimento e, com tranquilidade, voltaram para casa e conseguiram se resolver. Então, vocês vão encontrar na caminhada de cada um a questão de nem precisar ir adiante. A oficina bastou. E essa percepção a gente vai tendo aos poucos. Por isso esse trabalho de se inverter, se colocar na condição de observar é rico para nós. Porque a gente não costumou, nós não fomos orientados a observar. Quem faz a formação de mediação aprende a observar. Mas nós que não temos essa formação de mediação, nunca nos colocamos, ou na maioria das vezes não nos colocamos na condição de observador. Então é um exercício bem simples, que é bem interessante e a gente pode levar para a vida, né? Quem quiser pode levar para a gente se colocar nesse lugar. Seguindo, tudo bem até aqui? Dúvidas? Eu não posso ouvir a todos, como nos grupos menores todos falam, mas eu quis escolher, a Maitene fez então a escolha, né, para que ficasse bom para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre temperamentos. Já pensaram na defensoria a gente falar sobre temperamento das pessoas? Que interessante! Quando que a gente ia poder falar sobre temperamentos? Dentro do conhecimento psicológico, Jung trouxe perfis de temperamentos de pessoas. E aí a gente pode também, e é o convite para a gente se avaliar. Mas existe uma ciência, que é a antroposofia, que potencializa o conhecimento científico já existente. Rudolf Steiner, psicólogo austríaco, trabalhou exaustivamente na percepção de como que nós, seres humanos integrados à natureza, apresentamos os nossos temperamentos. E ele descobriu que temos todos 4 temperamentos, só que uns são mais latentes em nós do que outros, mas todos existem em nós. Vamos começar? A partir do que eu reconheço em mim, é mais fácil de entender o outro. E o objetivo é trabalhar em equipe. Conforme esses temperamentos, nós vamos descobrir que equipe podemos montar. E quanto maior for a diversidade de temperamentos, melhor para a nossa equipe. Quando eu não sabia sobre essas coisas, eu achava que eu queria estar ao lado de Patrícias, que todos fossem como eu, reagissem como eu, que seria muito mais fácil para mim. Assim, às vezes, a gente faz a escolha do companheiro ou da companheira. Eu quero achar alguém parecido comigo. E sai procurando alguém que se pareça, que goste dos mesmos filmes, que goste das mesmas músicas, que adore funk, por exemplo. Eu já não gosto, né? Então, para descontrair, a ideia que a gente tem é que o nosso ego, e aí a gente sobe, né, na cadeira do ego, faça com que a gente queira achar no outro semelhanças. Para quê? Porque a gente gosta da gente. Isso faz parte da nossa consciência, da nossa inconsciência. Então a gente procura no outro semelhanças da gente. No entanto, na vida, é muito mais agradável que eu me encontre com pessoas
diferente de mim para eu poder aprender. Imagine a gente ir. Qual é a rua mais movimentada aqui do Recife? Magalhães. Ah, muito difícil esse nome, né? Agamenon. Ai, meu Deus do céu, não vou saber. Boa Vista. Então eu saio lá e eu só vejo Patrícia. É Patrícia, é o Magno, Patrícia. Aí eu vou na padaria, eu sou atendida por uma Patrícia. Eu vou no supermercado, eu sou atendida por uma Patrícia. Eu vou na defensoria, eu sou atendida. Chega no fim do dia, eu digo, pelo amor de Deus, tirem uma Patrícia da minha frente porque eu não quero mais. Me deixem ver uma outra pessoa. Percebe? Nós precisamos que sejamos diferentes para que as coisas funcionem. E a gente acha pontos em comum. A união é isso. É a gente achar pontos comuns, propósitos. Por isso a gente se casa, por isso a gente vai para um trabalho, por união de propósitos nas pessoas completamente diferentes. E está tudo certo. Se forem muito iguais, vão se enjoar, né? Então, quando a gente vai falar sobre temperamentos, todos nós temos os 4. O primeiro que a antroposofia nos traz são os fleumáticos. E isso serve para nós enquanto seres humanos. Então avaliamos nós, defensores, nós servidores, nós estagiários e o assistido. Encontrar um assistido fleumático é um luxo. E se nós formos fleumáticos, beleza. Mais ou menos. Porque o fleumático vai guardar nas 1599 gavetas a mágoa, a dor, a tristeza e não vai conseguir falar. No entanto, não é uma boa pessoa para ir para o júri. O fleumático não vai para o confronto. O fleumático é como a água. Vai contornando as pedras para não ir para o confronto. Então, para júri, para batalha, é outro temperamento. Mas os fleumáticos são incrivelmente cuidadosos com o outro. Eles têm um processo próprio, um ritmo próprio. No atendimento eles são acolhedores e são empáticos. Reconhecem pessoas assim? Nós todos temos os 4, mas muitas vezes nós apresentamos esta característica ou outra como maior. A gente enxerga mais. E o desejo é que a gente conheça para potencializar aquilo que a gente não está bacana, para a gente poder ter o equilíbrio. Então, os fleumáticos são pessoas excelentes para o atendimento. Tudo bem? Adiante. Vão no fluxo, como a água. Tá? O outro temperamento é como o fogo. Essas pessoas têm uma frase: ou me amam ou me odeiam. Conhecem pessoas que dizem isso? Elas têm uma capacidade de resolução fantástica. Buscam soluções rápidas, lidam com facilidade com os enfrentamentos, não passam despercebidos. Mas agem sem cuidar muito do outro ou das relações. É como o fogo. Ele vem, queima, e depois 5 minutos. Mas por que está emborrado? A coisa já foi resolvida. Eu estou bem. Eu já falei o que eu queria, quer dizer, está tudo bem. Por que tu ficou emborrado? Mas o que aconteceu? Aí o fleumático está lá, carregando as mágoas, né? E o que queimou está 5 minutos depois, assim, beleza. E o desafio do colérico é entender o que está acontecendo, o que está se passando, para não atropelar as pessoas com suas ideias e suas imposições, porque é muito impositivo, porque vem quente. É assim que tem que ser, é assim que vamos fazer e não dá espaço. Conhecem alguém assim? Então, alguém que tenha isso precisa ter esse cuidado
para entender o que está se passando, para não queimar relações. Né? Tudo bem até aqui? Colérico perfeito? É muito bom termos na equipe um colérico. O próximo, os sanguíneos. Os sanguíneos são os queridos de todos. Cuidam das pessoas, cuidam do ambiente, são empatas, estabelecem muitas relações, engajam pessoas. Eles têm ideias maravilhosas, são extremamente criativos, mas não têm boa acabativa. Eles começam e não terminam. Conhecem pessoas assim? A dificuldade do sanguíneo, que é como o ar, é de segurar. Né? Ele está falando, se for numa reunião, tivermos todos numa reunião, a porta aberta, e pedirmos para o sanguíneo ir fechar a porta, se passar uma borboleta, quanto tempo! Passou alguém, ele esquece de fechar a porta, ele vai dar atenção a outra coisa. Essa dificuldade também de entrar na rotina e de dispersar o foco. Conhecem alguém assim? Ou se reconhecem assim? E, por fim, chega o rabugento. O rabugento é o terra. O rabugento é o perfeito para terminar o que o sanguíneo começou. Então, é o sanguíneo que começa e o rabugento que termina. Nas equipes, para esse nosso trabalho, é muito importante termos um rabugento, porque ele vai planejar tudo. É a pessoa que vai estudar, que vai trazer o conceito da lei, que vai pesquisar se esses números que a Patrícia trouxe deram certo ou não, vai fazer uma investigação lá em Porto Alegre, vai querer ir lá vir, fuxar como é que foi nas universidades, os convênios. Quando ele estiver satisfeito, aí ele faz. Conhecem alguém assim? Qual é o desafio dessa pessoa? Ser mais leve, um pouco mais aberto para ter flexibilidade, né? E essa pessoa no atendimento é um pouco mais recolhida, né? É um pouco mais recatada. A tendência é ser um pouco mais isolada, né? Então, nós conhecendo os quatro, porque temos os quatro em nós, nos identificamos com mais um ou com mais outro e saberemos como reagir de uma forma mais tranquila quando formos nos enxergando sendo sanguíneo, sendo colérico. Agora vocês imaginem um sanguíneo e um colérico. Como é que vai ser? Ou um sanguíneo e um fleumático. Né? O sanguíneo chega queimando tudo. O sanguíneo não, perdão. O colérico, né? E o fleumático vai guardar. Nas 1599 gavetinhas vai guardar. Vai guardar, vai guardar. Quando explodir, ninguém esteja perto. Porque é como um tsunami. Se a água, nós vamos ver sobre isso também, ela precisa de uma ordem. Senão ela se extravasa. E nós que temos todos esses temperamentos, precisamos entender a nossa equipe. Para esse trabalho de oficinas, nós trabalharemos em equipe. Um que vai fazer a facilitação e uma equipe inteira para entregar documentos, fazer o agendamento na saída da oficina. Vai ser para a mediação, vai ser para a conciliação, qual vai ser o horário? Nós vamos tratar sobre isso amanhã. Por isso, nós precisamos ter os 4 elementos na nossa equipe. É muito importante que a gente conheça os temperamentos e que a gente possa ter todos eles. Assim como quando chega um assistido colérico. O que fazemos? Quando chegar um colérico, agora já sabemos. Oferecemos um copo d'água, capaz de jogar água em nós, mas enfim, a gente tenta. Né? Tudo bem até aqui? Foi bacana conhecer os temperamentos? Então tá. Esse material está mais aprofundado no Google Drive que vocês vão receber. Tem mais informações.
bom? Como é que está o meu tempo? Tudo bem? Dá tempo. Rapidamente, nós vamos falar sobre desenvolvimentos de grupos. Quando nós trabalhamos com várias pessoas para atingir objetivos comuns, é muito importante que a gente reconheça se somos um bando, se somos um comitê ou se somos uma equipe. O que é um bando? Sabe quando a gente diz, é um bando de gente que não sabe o que quer, que não sabe o que faz. Esse é o bando. No pensar, no sentir e no agir, estão completamente descoordenados. Então, no pensamento, o bando tem pouca clareza. No sentir, é cada um por si. Não há uma escuta. E no querer, não se dá muita importância para o que se quer. Só se quer juntar e vai em bando. Isso funciona para a defensoria? Não funciona. Então, a soma dos indivíduos é menor do que a soma das partes, nesse caso. Agora vamos olhar o que seria um comitê. É um agrupamento que já tem um sistema e tem a característica de ser racional. No pensar, tem um pensar claramente definido. Sabemos o que queremos. No sentir, se escuta com educação, mas não se tem muita emoção. E no agir, segue-se regras sem qualquer flexibilidade. É aquilo e acabou. Isso é um comitê, onde a soma das partes é igual à soma do todo. E uma equipe já tem um objetivo e tem uma característica de estar consciente. Na equipe, o pensar é claramente definido previamente. Durante reuniões, se escuta, se evolui e se valida tudo o que vem. Anotam-se as ideias e, quando fora do contexto, validam também. Então, há um cuidado com o outro quando se trata de equipe. No sentir, sabem ouvir e há um interesse genuíno. No querer, o tempo é usado de forma flexível, criativo e as prioridades são ajustáveis. O que se requer de uma equipe? Consciência maior do todo, do tudo, do individual e do coletivo. Nas defensorias, é muito comum estarmos no comitê. É muito comum. O desejável para as oficinas é uma equipe. E que essa equipe tenha reuniões semanais ou quinzenais sobre como que está acontecendo o fluxo. Se está indo bem, se não está. Ponderando os 4 temperamentos das pessoas que estão trabalhando, se estamos alinhados com isso ou não. É um cuidado para que nós tenhamos bons números. Se o nosso trabalho tem lá nos valores da nossa instituição a questão numérica, na equipe fica muito mais fácil de nós conseguirmos do que no comitê. Concordam? Porque nós teremos que adaptar situações. Por exemplo, o facilitador ficou com dor de barriga e está cheio de gente para a oficina. Mas tem um outro colega que também fez a formação, então dessa vez vai um outro colega. Percebem? Nós vamos ter que dar um jeito de resolver situações que não estão sob o nosso controle, porque tem, a maioria das vezes, são coisas que a gente não controla. A gente tem vontade de controlar tudo e todos, mas mal a gente controla, aliás, a gente não controla nem o que a gente sente.
Tudo bem até aqui? Então, é importante trazer temperamentos e evolução de grupos para que nós possamos trabalhar em equipe. Como é que está o meu tempo? Encerrou? Então, nós... Vamos. Então, neste momento, quero me colocar à disposição. Estaremos de volta em 1 hora, é isso, às 2 horas. Desejo que a gente possa almoçar perto, que a gente não se disperse. E 2 horas enquanto estaremos juntos. Obrigada por enquanto. Vai estar bem.